Fala galera ligada no Pautas e Táticas, e se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Quero começar o vídeo agradecendo muito a participação de vocês nas últimas semanas. O canal tem crescido bastante, estou muito feliz com a participação, vocês estão sempre sugerindo temas. Muito obrigado realmente a todo mundo que está dando força para o nosso projeto. Inclusive o vídeo de hoje é uma sugestão de um inscrito, vou dividir em duas partes. Primeiro, vamos falar sobre o top 10 dos maiores clubes do futebol europeu e na semana que vem vamos tratar dos maiores clubes do futebol sul-americano. Seria um top 20 dos maiores clubes do mundo, mas como a conjuntura do futebol sul-americano é muito diferente da do futebol europeu, eu achei meio injusto comparar os sucessos em dois níveis competitivos completamente diferentes. Então assistam o vídeo até o final. Se você está aqui pela primeira vez, se gostar do conteúdo e eu conquistar a sua inscrição, por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal, participe nos comentários, sugira temas, sua participação é muito importante para mim. Então vamos para o conteúdo do vídeo, os 10 maiores clubes da história do futebol europeu, já deixando claro que eu não levei em consideração apenas os títulos, que muitas vezes é o critério único a ser adotado quando se fala de grandeza de clube. Além de títulos, eu também levei em consideração relevância dos ídolos, hegemonia dentro do futebol nacional, tamanho de torcida, valor da marca, globalmente falando, enfim, entre vários outros fatores que nós vamos explicar quando formos citando cada clube do top 10 um a um, beleza? Começando com o 10º colocado, o Benfica de Portugal, clube que tem a maior hegemonia do futebol nacional, com 84 títulos nacionais totais, sendo 37 ligas e 26 copas. Ele que tem como os dois grandes rivais seu rival de cidade, o Sporting Lisboa, e a nível nacional, o Porto, que a nível de comparação tem 46 títulos nacionais totais, sendo 29 ligas e 17 copas. Ambos os clubes têm aí duas Champions League, o Porto inclusive é campeão mundial, mas o Benfica tem a seu favor o fato de ter a maior torcida de Portugal, além de um ídolo mais relevante do futebol nacional, que é o grande craque, o lendário Eusébio, que foi comparado à sua época ao Pelé, a efeito de comparação. Claro que no futebol português há o debate se o Eusébio é o maior jogador da história do país. Muita gente o compara a Luís Figo e Cristiano Ronaldo, que são revelações do Sporting, mas nenhum reúne tantos quesitos assim para poder ter mais títulos, maior relevância, internacionalmente falando, como por exemplo o grande ídolo Eusébio, que fez história no Benfica. Por isso, o Benfica tem aí o nosso 10º lugar no top 10 e com certeza é a maior força do futebol português. Em 9º lugar, a Internazionale, certamente uma das 3 maiores forças do futebol italiano, o único clube que nunca caiu na Itália e também o único a conquistar uma tríplice coroa, conquistar o Campeonato Italiano, Copa da Itália e Champions League na mesma temporada. A Inter, que tem 3 títulos europeus, é também 18 vezes campeã italiana e que tem como grande ídolo da sua história o homem que dá nome ao estádio San Siro, o Giuseppe Meazza. Vale lembrar que o estádio não pertence à Inter, também não pertence ao Milan, seu grande rival de cidade. O estádio pertence à prefeitura de Milão, porém quando a Inter joga lá, prefere chamá-la pelo nome Giuseppe Meazza, o nome oficial do estádio, que é em homenagem ao grande jogador, que é muito mais identificado com a Inter do que qualquer outro clube italiano. Por todos esses motivos, a Inter fica aí no nosso 9º lugar do top 10. Em 8º lugar, o Ajax Amsterdã da Holanda, certamente o maior clube do futebol neerlandês. Quando se pensa em futebol holandês, automaticamente se pensa no Ajax. Clube que é muito conhecido por sua grande escola de futebol, por sua filosofia de jogo, que teve aí Jack Reynolds, Rinus Michels e Johan Cruyff, tanto como treinador quanto como jogador, sendo o maior ídolo da história do clube, além de outros grandes craques como Clarence Seedorf, Dennis Bergkamp, entre vários outros. Além disso, é o clube que tem a maior hegemonia dentro do futebol local, são 34 títulos de campeonatos holandeses, a Eredivisie, além de ser um dos únicos 6 clubes que tem a honra de colocar o brasão de campeão europeu na sua camisa, sendo detentor aí de 4 títulos da UEFA Champions League. Certamente o Ajax é o maior clube do futebol holandês e o 8º clube do futebol europeu.
Para falar do sétimo e do sexto colocados, com certeza temos um dos grandes debates contidos aqui nesse vídeo, que é definir qual é o maior clube do futebol italiano. Já citamos a Internazionale de Milão, que automaticamente fica com esse terceiro posto, e agora temos aí um duelo entre Milan e Juventus. Eu confesso que tinha uma opinião antes de estudar mais aprofundadamente para poder fazer o vídeo, e agora confesso que fui contrariado, refutado na minha opinião, e acabei mudando de ideia. Vamos então falar um por um. O Milan tem 50 títulos totais na sua história, sendo 18 títulos do campeonato italiano, e se orgulha de ser o segundo clube com o maior número de títulos europeus. São 7 títulos da UEFA Champions League. Além disso, o Milan tem a terceira maior torcida do futebol italiano, mas não tem estádio próprio. Como já dissemos, ela compartilha o mando de campo junto com seu rival de cidade, a Internazionale de Milão. O Milan, que tem grandes ídolos muito importantes para a história do futebol italiano, como por exemplo Baresi e Maldini, além de ter times inesquecíveis na sua história que tiveram uma relevância muito importante, como aqueles que foram comandados por técnicos lendários como Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti, além de vários grandes ídolos da sua história, que foram inclusive eleitos melhores jogadores do mundo, como Van Basten, que tem um título da FIFA e 3 títulos da Bola de Ouro, e o Kaká, que em 2007 copou aí essas 2 conquistas. Já a Juventus tem 36 títulos italianos, ou seja, ela soma o que Inter e Milan ganharam de campeonato nacional. A relevância e a hegemonia da Juventus dentro da Itália é muito superior ao do Milan, apesar de ter apenas 2 títulos da Champions League, 1 a menos do que a Inter e 5 a menos do que o Milan. No entanto, tem a maior torcida do futebol italiano. Uma curiosidade é que a Juventus não é a maior torcida da sua cidade, Turim, porém tem a maior torcida do futebol italiano, mostrando assim a sua relevância dentro do país, além de ser o clube mais odiado pelos rivais. Ainda, apesar da grande rivalidade que existe entre Milan e Inter, você vai encontrar na Itália torcedores do Milan que odeiam mais a Juventus e torcedores do Inter que também odeiam mais a Juventus do que odeiam os próprios rivais de cidade, por incrível que pareça. Além disso, a Juventus tem o seu estádio próprio, já tinha antes e agora construiu um novo, o Juventus Stadium. É um clube que historicamente consegue tirar jogadores dos seus clubes rivais, jogadores importantes, como por exemplo o Pjanic da Roma, o Dybala do Palermo e o Pirlo, que quando dispensado pelo Milan por estar com uma idade avançada ainda fez história com a camisa da Juventus, inclusive atualmente é o técnico da Juve, além de atrair grandes estrelas do futebol mundial, como por exemplo o Cristiano Ronaldo atualmente. Tem grandes ídolos da história do futebol italiano, como Gianluigi Buffon, que talvez seja um dos maiores, se não o maior goleiro da história do futebol, e o Roberto Baggio, que talvez seja o maior craque da história do futebol italiano e que no auge de sua carreira vestia justamente a camisa bianconera, além de outros grandes jogadores como Zinedine Zidane e Michel Platini, que também chegaram a ser eleitos melhores jogadores do mundo quando estavam com a camisa da Juventus. São 69 títulos totais contra 50 do Milan, então acho que por tudo isso acabei sendo refutado. Eu que tinha opinião de que o Milan era o maior clube do futebol italiano, acabei me convencendo de que a Juventus fica com esse posto. Portanto, 7º lugar para o Milan e 6º para a Juventus no nosso top 10 dos maiores clubes do futebol europeu. E agora o outro grande duelo para definir qual o maior clube de um país específico. Estamos falando da Inglaterra. Qual o maior clube inglês? O Liverpool ou o Manchester United? Vamos aos números. O Liverpool tem 19 títulos nacionais, mas vale lembrar que antes da última conquista, em 2020, o Liverpool, que é o atual campeão inglês, a equipe ficou 30 anos sem conquistar o título nacional. Na era Premier League, esse é apenas o primeiro título do Liverpool. No mesmo intervalo de tempo, o Manchester United conseguiu crescer e ultrapassar o Liverpool em 13 títulos. Enquanto que o Liverpool tinha 19 conquistas, o United tinha apenas 7 e conseguiu superá-lo na era Alex Ferguson, chegando aí à marca de 20 títulos ingleses e ultrapassou o Liverpool como o maior time que tem títulos nacionais. Embora o Liverpool tenha uma diferença considerável em relação ao Manchester United em títulos europeus. São 6 Champions League contra apenas 3 do Manchester United. Esse com certeza é um grande argumento a favor dos Reds, a favor do Liverpool, já que a Champions League, historicamente, é mais importante do que o campeonato nacional. Porém, quando formos a outros quesitos, por exemplo, ídolos, os ídolos do Manchester United são mais relevantes que o do Liverpool.
A gente tem aí como grandes ídolos da história do Liverpool Bill Shankly, Bob Paisley, Ian Rush e Kenny Dalglish, além de Steven Gerrard, que passou vários anos aí vestindo apenas a camisa do Liverpool, mas não conseguiu conquistar uma Premier League. Enquanto que no futebol do Manchester United temos aí alguns dos maiores ídolos da história do futebol inglês, como por exemplo Bobby Charlton, Dennis Law, George Best e Ryan Giggs, da história do futebol britânico em geral. Além do valor de mercado, do valor da marca, o Manchester United é um clube muito mais globalizado do que o Liverpool, clube mais conhecido, com maior torcida fora da Inglaterra do que o Liverpool, além de ter mais títulos totais. São 68 contra 63 do Liverpool, sendo 38 deles somente na era Ferguson, a era que o United conseguiu crescer e se tornar um clube maior do que o Liverpool. O Liverpool com certeza é um clube gigantesco, mas o maior clube de um país não fica 3 décadas sem conquistar um título nacional e nem tem a relevância internacional que o United tem, mesmo tendo 3 títulos europeus a mais. Sendo assim, Liverpool em 5º lugar na nossa lista e Manchester United o 4º colocado. Chegamos ao pódio da nossa lista e o 3º lugar fica com o maior clube do futebol alemão, o Bayern de Munique. Certamente aquele que tem a maior hegemonia e diferença de títulos para o 2º colocado dentro do seu país. O Bayern que tem 30 títulos de Bundesliga contra apenas 9 do Nuremberg e 8 do Borussia Dortmund, que são respectivamente o 2º e 3º clubes que mais títulos têm dentro de seus países. Não chegam nem a 10 taças, enquanto o Bayern aí no último ano, na última temporada, chegou à sua 30ª. Além disso, são 6 Champions Leagues e não é um clube muito midiático, é um clube que tem uma filosofia de trabalho, de não investir tanto em jogadores que cheguem para ser grandes estrelas, serem maiores do que o clube que tem um lema, né, Mia San Mia, que em alemão significa nós somos o que somos, um clube que não enlouqueceu junto com o mercado, que está colocando os jogadores com os valores muito mais altos, e um clube que tem muito orgulho de ser do país que é. Tem aí como grandes ídolos aí jogadores que se confundem com a história do próprio futebol alemão, como por exemplo Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus e, mais contemporaneamente falando, Oliver Kahn e Philipp Lahm. São 75 títulos totais, sendo 50 títulos nacionais. Com certeza é um clube de muita história, uma grandeza absurda, e só não está um pouco acima na lista por uma outra tecnicalidade que nós vamos abordar já já. Mas o 3º lugar está de ótimo tamanho para o maior clube da Alemanha, o gigante da Baviera, o Bayern de Munique. E agora chegamos aos 2 primeiros colocados da nossa lista, que representam simplesmente o auge da carreira de qualquer profissional do futebol. 2º lugar para o Barcelona, clube que é uma verdadeira escola de futebol, principalmente após a passagem do Johan Cruyff por lá, tanto como treinador quanto como jogador. É um cara que implementou a escola holandesa dentro da Catalunha, dentro da Espanha, La Masia, que produziu grandes jogadores e instaurou no Barcelona uma filosofia de jogo que é modelo e que tenta ser copiada por alguns outros clubes do mundo, como por exemplo no Manchester City da Inglaterra. O Barcelona que tem também o orgulho de ter se tornado uma marca global, mesmo tendo ficado até 2012 sem estampar nenhuma marca de patrocínio na sua camisa. Ela se rendeu quando o futebol ficou mais globalizado, o dinheiro realmente ficou mais necessário para poder investir e ser mais competitivo dentro do futebol mundial, mas, por exemplo, já chegou a entrar em campo em jogo oficial apenas com jogadores formados nas suas categorias de base. É um clube que tem vários ídolos brasileiros, como o Ronaldo, Romário e o Ronaldinho Gaúcho, que representou essa grande virada para tornar o Barcelona muito mais competitivo de novo, agora no século XXI, a partir de 2003 e principalmente em 2006, quando ganhou a 2ª Champions de sua história. Além de ter revelado nas suas categorias de base jogadores como Xavi, Iniesta e Lionel Messi, com certeza o maior ídolo da história do clube catalão. Além de tudo isso, o Barcelona tem 86 títulos totais, sendo os mais relevantes 3 mundiais de clubes, 5 UEFA Champions League, 26 La Ligas e 30 Copas do Rei. Esse último sendo aí o detentor hegemônico, o clube que mais títulos de Copa tem dentro da Catalunha. Além de ser um clube que briga pela independência, levanta a bandeira da Catalunha muito mais do que
da Espanha, propriamente dita. É um clube que praticamente representa uma nacionalidade. Por tudo isso, segundo lugar para o Barcelona no top 10. E certamente o maior time da história do futebol europeu e da história do futebol mundial é o Real Madrid, clube que tem a maior hegemonia em praticamente todos os campeonatos que disputa. Dentre os 90 títulos totais que ele tem na sua história, títulos gordos, como já dizia José Mourinho, são 7 títulos mundiais, 13 títulos europeus, 34 campeonatos espanhóis. É um clube que tem uma hegemonia histórica, principalmente na Champions League, o que lhe dá aí uma força muito grande histórica dentro e fora da Europa, uma relevância mundial, um alcance global enorme, um alcance global gigantesco. Vale lembrar que na história da Champions League ele conquistou as 5 primeiras edições, além de também ter conquistado a edição de 1966, a Champions que aconteceu na sua primeira edição em 1955, ele conquistou todas até 1960, depois ainda ganhou a edição de 66. Depois teve um outro período hegemônico, bem mais para frente, passou por um jejum bastante grande, e depois entre 98 e 2002 conquistou mais 3 títulos, ano sim, ano não, já começando ali a primeira era galáctica, com nomes como Roberto Carlos, Raul, Zidane, Figo, entre vários outros grandes craques. E agora, na atual década, ou na década passada, também conquistou aí uma sequência de títulos com 4 orelhudas, né, como é chamada a Champions League, num intervalo de 5 anos. Conquistou lá a 10ª em 2014 e depois 3 títulos entre 2016 e 2018. Um clube que sempre atraiu os grandes jogadores do futebol mundial, como Ferenc Puskás e Alfredo Di Stéfano, lá naquela primeira sequência de títulos de Champions. Depois teve vários outros grandes ídolos, o próprio Zidane, o próprio Figo, que foram eleitos melhores jogadores do mundo, o Ronaldo, que também foi por 3 vezes condecorado com essa premiação individual, mais recentemente o Kaká, o Cristiano Ronaldo, entre vários outros grandes craques que engrandecem ainda mais a camisa e o peso histórico desse que com certeza é o maior clube da história do futebol. E é isso, galera, esse é o nosso top 10 dos maiores clubes da história do futebol europeu. Se você discordou de alguma coisa, trocaria algum clube de posição, tiraria algum outro, acrescentaria outro, pode deixar aí a sua opinião nos comentários. Com argumentos, sempre é bom aí ver o que vocês têm a dizer, e quem sabe vocês também me contrariam e fazem com que eu mude de opinião. Vamos debater aí nos comentários, sempre, é claro, com muito respeito. Se eu merecer a sua inscrição, muito obrigado, se inscreva, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas, semana que vem tem mais com o top 10 dos maiores clubes da história da América do Sul, e até a próxima!